começar então o nosso curso. Hoje, 7º encontro, 7ª aula. Na realidade é 6ª e 7ª juntas, né? E nós vamos investir essa 6ª aula um pouco mais de questões teóricas e a outra aula, alguns exercícios que nós vamos fazer juntos aqui para poder nos auxiliar. Gostaria de projetar aqui uma frase de Cícero. Olha que interessante essa frase que ele deixa registrada. Saber o que é preciso dizer e em que ordem é uma grande coisa, mas coisa bem maior é saber como se deve dizer. É a questão própria da retórica. Então não basta você preparar um bom sermão, não basta você ter boas anotações, não basta você estudar bastante, se você na hora de comunicar, não conseguir comunicar corretamente. Quem se lembra desse filósofo aí? Abelardo Barbosa, Chacrinha. Ele tinha uma frase famosa que era: quem não comunica, se estrubica. Por quê? Porque na ideia dele só se sustentava na televisão quem sabia se comunicar. Quem não comunica bem, se estrubica. E vamos pensar um pouquinho. Para que a gente possa apresentar o sermão, aquilo que vocês prepararam, aquelas sequências que vocês vão ler depois, vão ver o que na realidade é o exórdio, o que eu posso colocar, as proposições. Eu já anexei junto com a aula de ontem, já anexei lá nos slides, aquela lista de palavras, lembra que eu disse que ia colocar? Que podem ser usadas na proposição, né? 3 itens, 3 sugestões, 3 pontos, são várias palavrinhas que nos auxiliam para poder dividir o nosso sermão em tópicos. Agora, quando você vai comunicar o sermão, você necessita de recursos. E a grande pergunta é: que tipo de recursos? E aí a gente vê que existem recursos humanos e recursos materiais. E eu gostaria de passar algumas noções básicas aqui para nos auxiliar nessa tarefa maravilhosa, que é a tarefa de pregar a palavra de Deus. Primeira coisa é a gente entender o mecanismo da comunicação. Eu acho que a gente precisa de guardar na mente esse gráfico aí. Esse mecanismo de comunicação. Comunicação tem sempre um emissor e um receptor. Senão não há comunicação. Um ou vários, mas sempre há emissor e receptor. O que eles comunicam nós chamamos de mensagem. Esta mensagem, ela é codificada. Você codifica algo para que o seu receptor venha a decodificar. E como que você tem resposta se aquele que é o seu receptor está decodificando o que você codificou? Você tem o que nós chamamos de feedback, a resposta. Aquilo que a pessoa te passa para te retroalimentar no que você está fazendo. Então vamos trazer isso para o mundo da igreja, para o mundo do sermão. Você é o pregador, a pregadora. Você tem a congregação lá, que são os receptores. Você tem uma mensagem. E aí então você prepara essa mensagem. Essa mensagem está recheada de códigos. Às vezes você pode achar que porque você entende muito bem um código, que todos entendam. Por exemplo, se disser para vocês uma palavra grega que significa martírio, vocês já sabem. E aí fica tranquilo. Fala, martúria? Tranquilo. E lá na igreja local? As pessoas não vão ter ideia.
se falar para vocês algumas palavrinhas em hebraico, você, quem sabe, possa entender. Mas e se chega e apresenta uma palavra totalmente diferente do que o público entenda? Eles não vão decodificar. E a decodificação só vai acontecer se você fez o código correto. Por exemplo, se eu disser assim, Same, significa o que para você? S-A-M-E, Same. Hã? Para mim eu falava em inglês, eu mesmo. Mesmo, não, em português. S-A-M-E, língua portuguesa, eu falo do Same. Serviço de atendimento médico especializado, olha só. Caraca, o cara acabou de inventar agora, ou já existe mesmo? Existe. Existe. Agora, se eu usar essas mesmas sílabas e inverter elas, significa algo para você? Mesa. Quando eu vou decodificar algo, eu preciso de saber sobre o código. E quando eu quero que as pessoas decodifiquem, eu tenho que codificar aquilo que elas consigam decodificar. O problema é que, não entendendo a lei da comunicação, as pessoas querem falar bonito e falam coisas que o seu interlocutor, o seu receptor não entenda. Ah, ele fala tão bonito, eu não entendo nada, mas é bonito. Nossos hinos têm muito dessas palavras bonitas, mas que a gente não entende, a gente precisaria de ajudar as pessoas a entenderem, né? No fragoso alcantino, na amplitude celeste, né? Das águas procelosas. Procelosas são. Quer dizer, olha que palavreado. É um português mais arcaico, né? E às vezes nós usamos isso. Quem já usou aqui a Bíblia revista e corrigida? Aquelas mais antigas. O vocabulário era mais arcaico. E aí ia falar do hortelão. Quem que era o hortelão? O hortelão era o agricultor, mas que num português arcaico, hortelão era o que cuidava do plantio. Jesus veio de moto próprio. Ó, CB400, R não sei das quantas. Ele veio de quê? Moto, vontade. Mas na Bíblia, que tinha um português arcaico, você encontra essas palavras, que quem sabe não comunique mais. E aí entra muito que não é da minha área, mas é a área dos professores, da área de língua, de que você vai traduzindo e vai perdendo a força na tradução, até porque as palavras vão mudando o seu entendimento, né? Há uma evolução linguística, né? A própria língua. Vossa mercê virou vós mercê, que virou você, que virou você, que virou você, e que vai virar, né? Virou nós. É nós, mano. Quer dizer, vamos imaginar, a gente precisa de levar em conta que para a comunicação acontecer, eu preciso de respeitar-nos. Aquilo que você quer passar para a sua comunidade tem que levar em conta o vocabulário que eles entendam. Existem vocabulários que uma outra comunidade entenderia legal, e se você pregava naquela outra comunidade, ficou legal. Mas quem sabe nessa nova comunidade ela não sirva, porque o povo não entende algumas expressões, algumas ideias, alguns vocábulos que são apresentados. E aí tem uma outra questão, já ouviram falar de metacomunicação? Uma comunicação que está acima. Por exemplo, você encontra com alguém, e esse alguém, você cumprimenta ele e diz: e aí, tudo bem? Ele faz assim: tudo. Ele deixou claro que não está tudo bem. Ainda que ele tenha pronunciado verbalmente que estava bem, ele deixou claro, com a expressão facial, com o tom da voz, com o jeito do seu corpo, que não estava nada bem. Então existe muito da metacomunicação, comunicação que não é só verbal. E vamos imaginar uma
uma metacomunicação, é o tal do testemunho pessoal do pregador e da pregadora. Se não tem vida que demonstre seguir a Cristo, fazer as coisas de Deus, não adianta ter uma retórica bonita, porque aí é retórica, não é sermão. Você pode ter uma oratória bonita, mas essa oratória não falar da verdade de Deus para as pessoas. Então, a vida do pregador e da pregadora precisa de condizer com aquilo que ele prega, os seus atos, as suas ações. Então, a vida referenda a palavra que se prega, e a palavra pregada tem que referendar a vida da gente. Uma outra questão importante é aprender a falar com naturalidade, ser você mesmo lá no púlpito. Você muda a entonação, porque você está falando num lugar, você muda a entonação, mas você não troca de personalidade. É importante ter clareza disso. Tem gente que está de um jeito aqui, parece que sobe no púlpito e cai um negócio, né? Abaixa alguma coisa nele lá, ele muda, e aí o próprio vocabulário dele muda, o gesto dele muda, o timbre da voz, aí a pessoa fica ali sempre, fica inventando um personagem. Eu queria, como se aquilo ali fosse convencer alguém. Então a gente precisa de entender isso. Olha, fale com naturalidade, seja você mesmo, use recursos de forma correta, né? Usar a voz de forma correta, aprender a usar a voz, aprender a colocar a voz no lugar certo. Tem gente que não sabe colocar a voz, está falando, pelo amor de Deus, colocar a mão na boca, ninguém entendeu o que ele está falando naquele dia, né? Porque não, se você quer comunicar, tem que comunicar. E aí vem algumas dicas então, de como nós trabalhamos isso aí. Aprender a trabalhar a respiração. Na própria leitura do texto, às vezes o pregador ou a pregadora come bola. Tem umas leituras bíblicas que são sofríveis. Sofríveis. Parece que a pessoa não treinou nenhuma vez. Gente, tem que treinar. Nem leu direito. Tem que treinar, tem que aquecer a voz, tem que chegar arrebentando a boca do balão. Quem vai falar? Agora, se você chega desaquecido, se você chega travado, se você não está no ponto de bala, vai ficar enroscando. Respiração é importante. Por isso, gente, uma dica: eu não gosto de ficar conversando com a crentaiada antes de começar o culto, lá na portinha da igreja, conversando assuntos que tem a ver com a igreja. Eu chego, faço a minha festa, beijinho, beijinho, tudo bem, querida, tudo bem, querido, vazou. Eu tenho que ir para o meu cantinho me concentrar. Eu vou ser o pregador, eu vou falar, eu vou manifestar algo. Todo mundo pode ter dor de barriga, eu não posso ter dor de barriga naquela hora. Se eu tiver aqui no banheiro, todo mundo vai saber. Os irmãos saem de fininha, né? Então, quer dizer, eu tenho que estar concentrado, resolver todas as minhas coisas e ir por inteiro naquele lugar que eu vou assumir, ali no púlpito, um lugar que nós consideramos sagrado, ou seja, separado para uma proclamação. E aí eu tenho que estar ali, ó. Os trabalhos. Não, aí não. Eu tenho que estar ali, ó, ligadinho no que eu vou fazer. Dicção. Às vezes a gente precisa de dar uma treinadinha. Quem é da área da música, já cantou em coral, já fez um monte de exercício, né? Daquele negócio de aquecer a voz, né? De ir lá no agudo, voltar no grave, sair do grave, lá para o agudo.
Daí não é quem está ficando louco, não. É quem sabe que vai utilizar a voz, quem vai usar essa parte aqui. Então, se você não abre a boca, você fala assim com o dente cerrado, a pessoa tem gente que tem problema de ouvido, não consegue entender que você está com o dente cerrado. Aí tem gente que aprende a ler os lábios da gente. E quanto mais você articula, tem uma dicção, as pessoas vão entender. Agora, se você parece que passou botox, né? Olá, tudo bem? Não nada, fica do mesmo jeito. Okay? Vai endurecendo. Velocidade. Gente, há momentos que na palavra você tem que ir mais rápido, dizer da ênfase, diante dos meus irmãos, isso que o texto está falando aqui é para mim e para você. Tem hora que você vai devagar, porque aquilo que você quer destacar na sua palavra, ela é interessante. E inclusive, dando pausa na sua fala. A velocidade ela é importante. Você já ouviu um sermão monótono? Um professor monótono, fica falando, agora nós vamos falar sobre a estrutura eclesiástica da igreja. Nós temos a estrutura geral, intermediária, e aí, blá blá blá. A velocidade tem a ver com isso, isso pode ajudar as pessoas. O ouvido da gente não aguenta. Sabe o que costuma se usar para dormir as musiquinhas? São as músicas que são repetitivas. Por isso que a gente fala para a criança, conta carneirinho, você dorme. 5.944, 5.900, né? Você faz um ato repetitivo. Por que barulho de chuva dá sono? Eles fazem aquele negócio de barulho de chuva. É repetitivo, é monótono. Então trabalhar a velocidade. Agora, trabalhar também a expressividade. Gente, tem hora que você tem que sorrir, você está falando uma coisa legal, é para sorrir. Tem hora que é para ficar triste, sério. Tem hora que é para franzir a testa mesmo. Aquilo que você está falando, você está comunicando. Aquilo que tem momentos que você vai gesticular. Mas se nós estamos falando aqui da voz, eu tenho que pensar na intensidade da voz, que às vezes pode ser falar mais alto, chamar a atenção, explicar algumas coisas, e às vezes chamar a comunidade a prestar atenção, porque você está falando baixo. Quanto mais baixo fala, algumas pessoas param que estavam do olho de outro lado para prestar bem atenção naquilo que se está falando. Professores são craques às vezes em fazer isso. A classe começa a bagunçar, vai diminuindo a voz, e aí você aprende a usar a intensidade da sua voz. A pausa ela é importante. Gente, no YouTube tem um monte de dicas aí sobre como se expressar. Vale a pena. Agora, se eu quero codificar algo que as pessoas decodifiquem, eu preciso de levar em conta a questão do vocabulário. O vocabulário é muito importante. Para melhorar o vocabulário, você tem que fazer boas leituras. E não significa que fazendo boas leituras, você vai falar difícil. Você precisa de aprender a tornar fácil coisas que são difíceis. Do púlpito, devemos ser tremendamente pedagógicos. Você pode até falar uma coisa difícil, mas seja capaz de facilitar a compreensão. Quem sabe você queira explicar para a igreja que o movimento de Jesus era peripatético, né? E aí você solta essa lá no meio da igreja. Os irmãos até riem quando eu falo patético, na cabeça é uma ideia de pateta, um monte de coisa. Mas aí você chega e fala, meus irmãos, o movimento de Jesus, as pessoas giravam em torno dele, ele era a pessoa central, corria ao redor dele, e aí você facilita o entendimento, e às vezes comunica o peripatético sem usar a palavra peripatético, mas você tem uma boa leitura e tem coisas que vale a pena. Olha que legal isso que eu separei aqui. Imagine só
uma pessoa com um português arcaico que quer fazer um apelo e chega lá na igreja e diz: se no recôndito de vossa alma sentis o compulsivo anelo de adentrardes os umbrais da eternidade, sejais intrépidos, erguei a vossa destra e caminhai até aqui com a alma ginoflexa. A melhor ginoflexa. Imagine só, é um tipo de palavreado que ninguém entende. Aí você vai lá, o outro, aí ninguém vai lá na frente, aí chega o outro e vai fazer. Meus irmãos, se você quer realmente morar com Cristo lá no céu, sai do seu lugar, vem aqui na frente, nós vamos orar. Mesma coisa, não é isso? Mas tem a ver com o vocabulário. Gente, expressão facial é importante demais aprender. Sabe aquele negócio que eu falei lá da metalinguagem? Tem gente que quer falar de alegria, pregar alegria com a cara amarrada. Não dá certo. Eu tenho que aprender a fazer um link daquilo que eu estou falando, do meu palavreado, com a minha entonação, com a minha gesticulação e com o meu rosto. Aquilo que eu utilizo como sendo parte da minha comunicação. Então eu preciso de treinar muito. Hoje a gente tem os celulares que você pode gravar e se ver. Eu treinei muito na frente de espelho, gente. Treinar na frente de espelho é muito importante para você ver seus cacoetes. Tem um colega, pastor, nós estávamos gravando algumas aulas e aí ele descobriu uma coisa, que ele tinha um cacoete que ele nunca tinha prestado atenção. Porque ele falava e de repente ele fazia assim, que neném? Na hora que ele começou a se assistir, que ele viu ele fazendo. Ele falou, pelo amor de Deus, eu tenho que gravar isso daí de novo. Imagina quantas vezes ele já não deve ter feito isso na vida. Ninguém falou. Ninguém falava a respeitar o pastor, né? Vai ficar falando isso? É seu amigo que falou? Oi? Você é seu amigo, é? O amigo que falou, né? Quando o amigo fala, né? É mesmo assim, às vezes você fica com vergonha, né? Agora quando você mesmo olha para aquilo e fala, nossa, eu preciso de mudar, né? Às vezes algumas pessoas ficam assim no pouco. Né? Quer dizer, são coisas que a gente corrige quando a gente vê. Como que eu me posiciono? Depende do lugar onde eu vou falar. Na sala de aula é de um jeito, no púlpito é do outro. Quando eu estou atrás do púlpito é de um jeito. Quando eu posso circular num lugar maior é de outro. Agora, como que eu me posiciono? Gente, aquele livro que eu apresentei para vocês vai estar na bibliografia, que é O Corpo Fala. Ele fala de muita coisa da gesticulação. Quando você está falando aqui muito baixo, você está inseguro. Você tem uma altura correta, legal, quando você está demonstrando que você tem segurança no que está falando. Não é falar aqui em cima e não é falar aqui embaixo. Então são coisas simples que nos ajudam a entender certos signos que a gente passa para as pessoas quando a gente está falando, sabe? E esses signos falam mais alto que as próprias palavras da gente, que demonstram insegurança, que eu preciso de vencer isso daí. Agora isso daí passa quando eu sou capaz de olhar para algumas coisas, como postura, o jeito que eu estou me postando, a gesticulação em si, ou a mensagem da minha face e o olhar, gente. Tem nada pior do que uma pessoa que está falando com o público que fixa lá assim, ó. E aí, meus irmãos, Mateus e a comunidade mateana tem muito a nos ensinar, porque foi lá no século tal, foi no primeiro século, na década tal, quando o escritor de Mateus, comunicando àquela comunidade, eu estou comunicando, se é um público menor como este, se eu consigo trocar meus olhares com a maioria das pessoas, ótimo. É um público maior, eu vou mirando lugares assim, para comunicar. Você não pode fixar num só, né? Se você fixar num só, a pessoa fala, nossa, está olhando tanto para mim, o que eu fiz? Será que eu... Opa, né? O que está acontecendo comigo? Então, como que eu faço? Eu utilizo disso daí. Agora vamos falar também dos recursos
que não são humanos, mas são materiais. Quem está mais antigo na caminhada já usou recursos como flanelógrafo? Quem aqui deu aula com flanelógrafo já? Né? Não conheci esses nomes, não. Ah, é? Não. Alguns flanelógrafos novos hoje são chiquérrimos e caríssimos. Né? Agora, a gente já usou fita cassete. Quem lembra de passar aqueles cineminhas lá com aquelas projeção de slides? Lembra? Eu, quando era criança, eu lembro do cineminha que fazia na igreja, né? Ia passando aqueles slidezinhos, né? Ia apertando. Então vamos falar um pouquinho deles. Tem muita possibilidade. Eu queria apresentar algumas possibilidades e que fará parte da aula inaugural e que aí vocês vão ver eu colocar na prática o que eu estou compartilhando com vocês aqui. Ariano Suassuna, olha o cara aí, lembra que eu falei? Ariano Suassuna, ele tem algumas aulas chamadas Aulas Espetáculo no YouTube, vale a pena dar uma olhada. E eu acho legal nele o seguinte, ele diz assim que o primeiro a definir riso foi Aristóteles. No entanto, quantos aqui se lembram daquele filme da Idade Média chamado O Nome da Rosa? Lembram? Qual que era o problema ali no Nome da Rosa? O pessoal estava morrendo envenenado por quê? A tinta, o material que estava lá no papel do livro que eles iam fuçar. Que livro que era? É sobre o riso. Gente, você não pode rir na Idade Média. O riso é pecado. Ok? Imagine só que o primeiro a falar sobre riso foi Aristóteles. E ele fala assim, olha, primeiro a falar sobre essa questão de humor, e depois a gente entender o que vem a ser a caricatura, já nasce lá na filosofia grega. E você pode utilizar deste recurso do que é agradável, do que é engraçado. E aí, o que é a caricatura? Eu uso muito caricatura nas minhas falas. É uma forma pedagógica que eu uso, seja dando aula, às vezes em alguns sermões, o uso da caricatura. Caricatura é o quê? É a arte do cômico. E ela faz o quê? Ela vai exagerar nos defeitos, não é isso? O desenho da caricatura é exagerar nos defeitos. Um jovem como eu é um poço de oportunidade para caricatura. Eles capricham no dente, eles capricham no belo nariz pequenininho, o óculos. Agora, você não vê caricatura de uma pessoa muito bonita. Você não tem o que exagerar. Se a simetria dela é uma simetria bonita, você não consegue fazer uma caricatura. Agora, se a pessoa tem uma orelhinha um pouco maior, aí faz um desenho, o nariz, os olhos. Quando eu me formei aqui, nós tínhamos um aluno, pastor, ele era pastor metodista, agora não mais, pastor Moisés Cope. Quem já ouviu falar? Pastor Moisés Cope, ele gostava de desenhar, ele fez a caricatura da minha turma toda. Na época eu usava barba, então adivinha, ele fez barba e fez um raio de um dentuço lá. Quem que era? Quem? Ou seja, Raimundo Nonato que não era, né? Então o que acontece? É possível você utilizar de algumas coisas. Por exemplo, fique pensando aqui, você usar alguns desenhos às vezes para você ilustrar. Aqui eu trouxe coisas que tem a ver com o pregador. Mas imagine lá, se o seu sermão é terrível que o povo toma, não coloca a culpa no capeta, não. Isso não é culpa dele, não. Pode ser culpa do irmão que no domingo fez muita coisa, ele resolveu fazer um monte de coisa, comeu até enjoar, foi para a igreja com o pandu cheio, o pregador estava... Mas não vem falar que é outras coisas, né? Por exemplo, esse outro aqui. Meus irmãos, o dinheiro não é tudo na vida. Tem também cheques, cartões, ações. Né? Dá para ilustrar bem o que tem acontecido em muitos cultos. Veja esse intercessor, que importante.
Ele está orando para falar sobre o paraíso. Ela na cabeça com paraíso celestial e ele safado com paraíso fiscal. Né? Vamos imaginar a esposa do pastor que já cansou de ser fruto da ilustração dele. E ela fala assim, se você me usar como ilustração dele, eu te mato. Adorei. Né? Quer dizer, quantas caricaturas você pode usar para comunicar algo e você de forma leve, tranquila, né? Olha como às vezes um pregador é pressionado. Fala o que eu gosto, toma cuidado, olha para o meu dízimo. Você me conhece, hein? Ou esse aqui, Senhor, nós perdoamos porque estamos iniciando o culto atrasado, mas prometemos, vamos terminar na hora certa. Né? Então, quer dizer, quantas coisas são possíveis? Você pode utilizar vários personagens, não como pregador do personagem, mas para ilustrar aquilo que você queira apresentar. Hoje eu vou trabalhar um pouquinho disso daí, quem sabe possa ajudá-los a entender. Oi? Não, só alguns, porque isso daí é o que eu falo direto, né? Mas lá, como eu vou falar de velhice, vai aparecer alguns. Agora, dicas. Você vai usar este recurso maravilhoso, que é o recurso do projetor. Só que tem gente que não sabe usar o projetor, gente. Coloca o mundo de um texto no projetor. Se for para a pessoa projetar e ler, então não faz nada. Lê o texto. O projetor é um auxílio. Por exemplo, você pode utilizar o projetor para passar uma parte de um texto bíblico, que ele é dramatizado. Você tem muitos textos bíblicos dramatizados. Textos ipsis literis. Quer dizer, conforme a leitura do texto, vai aparecendo lá a dramatização. Você pode utilizar de recursos para colocar um mapa. Às vezes você quer destacar algumas coisas sobre a viagem de Paulo. Meus irmãos, vejam aqui. Paulo, quando briga com Barnabé, os dois falam, não, você vai para um canto, eu vou para o outro. Paulo traçou direitinho qual que era o caminho que ele ia fazer. Só que chegou lá num determinado lugar. Apareceu para ele um anjo. O anjo falou, você não vai por aqui não, você vai por aqui. Quer dizer, você está ajudando as pessoas a entender geograficamente o que está acontecendo. Você pode utilizar de arte. Por exemplo, eu trouxe algumas coisas aqui para a gente falar da finitude. Você precisa trabalhar com a igreja a questão da finitude, da morte. Lembrar as pessoas que ninguém fica para sempre. E nós vamos partir. Você precisa de trabalhar com a igreja, às vezes, o aspecto próprio, que é o aspecto do luto, ajudar em processos de lutos. Vamos imaginar, aqui você tem um cemitério. Você pode falar para a igreja, através da figura de um cemitério, algumas questões importantes, tais como, olha o que muitos cemitérios têm escrito nas suas entradas: és o que fomos, serás o que somos. Será que as pessoas param para pensar que um dia já não estarão mais aqui, que o pó volta ao pó? E eu preciso às vezes de um recurso da arte, porque isso aqui é arte, gente, que é uma forma da gente expressar a religiosidade. Cuidar dos seus mortos. Claro que na nossa religião protestante, a gente tem um vínculo menor com estes espaços, mas ainda temos, né? Eu vou no cemitério ver lá o túmulo do meu pai, não quero que fique o túmulo todo esculhambado, estragado, não vou lá para conversar, mas já fui lá para ficar pensando na vida, né? Pode ser um espaço para isso. Você tem uma capela em Évora, Portugal, que é uma capela de ossos. Uma capela de ossos humanos, de crânios, de fêmur. Agora, qual que é o significado dessa capela, gente? É dizer, você também vai se tornar osso. Olha que interessante, a gente entender a transitoriedade.
Tem hora que a gente empina o nariz e acha que a gente está acima do bem e do mal. Você sabe com quem você está falando? Bela coisa, né? É aquela história, né? Sabe com quem está falando? Aí fala assim, não. Aí fala, ainda bem. E aí sai correndo, né? Quer dizer, às vezes nós precisamos disso. Na porta desse templo está escrito, não dá para vocês lerem direito, está escrito aqui, ó. Está escrito o seguinte: nós ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos. Eu não quero ir, não. Então que todos nós vamos. E a grande questão é, a gente para refletir sobre isso. A gente reflete como se a gente fosse super-homem, super-mulher. Como se nunca fosse. Não. A transitoriedade da vida. Nós estamos aqui, pode ser que numa viagem, num acidente, venha ceifar a vida das pessoas. Quer dizer, como preparar as pessoas para isso? Você tem na arte também, as artes vanitas, vaidade. A maioria dessas artes, ela tem o desenho de uma caveira. Lá no meu escritório eu tenho uma caveira lá, uma cabeça. Que tem a ver com essa ideia. Ideia de pensar. Oi? Uma cabeça daquelas lá. Né? É para a gente pensar nessa transição. Claro que não é verdadeira, é aquelas de gesso. Eu não roubei no cemitério, não, gente. No mercado negro. Né? Mas esse símbolo é do quê? Nós é que temos preconceito com isso. Isso daí é o símbolo de que nós não duramos para sempre. Vamos virar ossos. Você tem uma outra área também, uma outra arte chamada Memento Mori, que são artes onde as pessoas estão lá jogando, estão de boa. Aqui tem uma caveira, ó, que é a morte. A morte chega quando as pessoas não estão esperando. E a gente fala assim, nossa, que macabro. Não, isso foi a forma em que outros momentos da história tentou se alertar as pessoas para a transitoriedade da vida. A vida passa. Pessoas que nós amamos vão embora de formas inesperadas. Muitas vezes são os pais enterrando os filhos, são os avós enterrando os netos, e a gente não para pensar. Mas você tem coisa da nossa época, filmes. Quem lembra desse filme? É muito legal esse filme. Gostei. Mas ele está trabalhando o quê? O cara está vivendo de boa, riquíssimo, fala, ó, eu sou o cara. De repente aparece um Brad Pitt da vida, e o Brad Pitt é a morte. E fala, velho, chegou a hora. Quem lembra desse outro filme? Esse eu lembro, esse é maneiro. Gente, eles estão trabalhando o tema da morte, a mesma coisa da caveira. A linguagem que é diferente. Mas é a mesma questão, dizendo, olha, a morte está chegando. Foi pré-anunciado para os dois. Né? Quem já assistiu esse outro filme? A Partida. Não assistiram? Tarefa para vocês. A Partida. Esse filme é fenomenal. Encontro marcado. Olha lá, ó. Sessão pessoal que pegou mais pica. Porra! Mas já foi, Encontro marcado. Ok? Aí o outro antes de partir, bem conhecido. E agora A Partida. Gente, é um filme japonês de 2008. Mas é muito 10. Sabe por que o cara, ele tocava numa orquestra, ele tem que em Londres parece, aí ele tem que voltar para a terra dele, chega lá, não tem trabalho, ele só vai conseguir trabalho de ajudar um cara que tinha uma empresa de preparar os corpos para sepultar, e aí ele vai aprender a trabalhar com dignidade, como que você dignifica o momento da morte. Gente, os rituais não tem nada a ver com o nosso ritual cristão, mas a forma como eles tratam a morte. E aí mais que isso, como eles ajudam as famílias a entenderem o processo do luto, é fenomenal. Vale a pena você investir nisso. Aqui ó, eu apresentei quadros, apresentei a arte do cemitério lá, apresentei a arte da televisão,
Você pode usar mais que a arte, você pode usar o próprio noticiário. Ou seja, saiu uma reportagem, você printou, colocou na tela e falou: meus irmãos, nessa semana nós vimos tarari, lari, larai. Eu fiz um sermão há um ano atrás, na metade do ano passado, que foi na época que estava assim, no auge, utilizar a palavra decoro parlamentar. Eu fiz uso dessa palavra do decoro. Falei: meus irmãos, eu fui pregar na igreja de Piracicaba, na catedral. Eu falei: meus irmãos, nós somos acostumados com algumas preposições. A gente se acostumou com a preposição doc, com a preposição disque, e agora nós estamos nos defrontando com a preposição dec. Todo mundo. Eu falei: aqui nós temos muitos docentes. É uma igreja com muitos professores. Nós temos muitos docentes aqui. Docente, doc, ente, é aquele que guia. Ente, pessoa, doc, que guia. Disque, ente, discente, aquele que é guiado, pessoa que é guiada. E dec, ente, decente. Dec, ente, é de decorar, não memorizar, mas decorar no sentido de embelezar, da palavra decoração. Por isso, quando se usa o termo decoro parlamentar, é embelezamento parlamentar. Quando diz que a pessoa quebrou o decoro parlamentar, é que ela enfeiou o parlamento. E você pode então pegar uma notícia lá do jornal e dizer: falando sobre o decoro, eu quero falar também sobre o decoro do cristão. Eu e você fomos chamados para embelezar o mundo. Fomos chamados a exalarmos o perfume de Cristo. Olha quanta coisa dá para você fazer. Mas você está antenado. Você pegou uma coisa lá do noticiário, lá da televisão, e trouxe aquilo que o Jornal Nacional falou, aquilo que alguma coisa te apresentou. Mas também você pode pegar outros filmes. Por exemplo, se você quer trabalhar a ética, como é o tema que eu falei sobre o decoro do cristão, o embelezamento do cristão, a postura ética do cristão, você pode pegar um filme como este. Quem se lembra desse filme? O Homem Sem Sombra. O que acontece? O cara, um cientista, começa a fazer umas pesquisas lá e de repente ele descobre que consegue tornar um animal invisível. Ele testa nele e ele consegue ficar invisível. Só que quando ele consegue ficar invisível, ele começa a ter ações não muito éticas. Ele fala: já que ninguém está me vendo, vale tudo. E isso é muito interessante para a gente falar de ética. Qual seria, ou qual é a postura da gente quando ninguém está vendo? Porque testemunhar quando alguém está vendo é uma coisa. Um exemplo: a pessoa está com fome, ela esqueceu a carteira em casa, fala assim: o lance é o seguinte, estou morrendo de fome, sem dinheiro, cheguei aqui no supermercado, tem um tecão de um doce aqui, eu vou pegar esse doce aqui. Na hora que ele está enfiando no bolso, ele olha lá na parede e está escrito o quê? Sorria. Sorria. Você está sendo filmado. Aí a pessoa faz assim: tem alguma coisa ética aí? Não. Tem lei. Ela sabe que se pegarem ele, vai passar um esbrega. A beleza estaria em não comprar o doce, em falar: eu vou em casa, busco a carteira e depois compro o doce ou como outra coisa. Então, como você pode trabalhar? Você usa um filme.
Quem sabe um filme que as pessoas gostaram para ilustrar, lembram? Quem que falou? Foi o Hélio que falou ontem sobre ilustração? Ilustração. Isso. Você pode usar N ilustrações, mas usando este material aqui. Você pode usar música. Quem conhece essa música do João Alexandre? Tudo é vaidade. Gente, é muito legal essa música, porque ele fala tanto do conservador quanto do pentecostal. E ele fala assim, olha, um é vaidoso de um lado e outro é vaidoso do outro. Um é vaidoso porque se acha a igreja do momento, o outro acha que porque é a igreja da história. Outro acha que é o comprimento da roupa. Você pode pegar uma música e transformar essa música. E aí quem sabe a música seja o exórdio do meu sermão. Você apresenta a música que não precisa de ser cantada. Você pode ler. Quero partilhar com vocês uma música de João Alexandre, um músico da música popular brasileira, cristã, e que ele nos traz uma reflexão. Abra a sua Bíblia, ou se já leu a Bíblia, vamos orar. Não, o texto que nós escolhemos tem, e assim vai, estas questões. A música Couro de Boi, vocês conhecem, né? Já apresentei ela para vocês? Ainda não? Não, né? Essa música Couro de Boi é aquela música em que o pai vai morar com o filho é casado e tem o seu filho também, mas a esposa diz assim, olha, seu pai está atrapalhando demais a nossa vida, pede para o teu pai ir embora, porque se o teu pai não for embora, sou eu é que vou embora, tá bom? E o rapaz vai lá e fala, pai, o negócio está difícil, minha esposa não está querendo que o senhor fique aqui, eu vou precisar que o senhor dê um jeito, vai embora, procura um canto para o senhor. Eu fiz um couro, eu tenho um couro de boi aqui, muito bom, que eu acabei de curtir e preparar. Eu vou dar esse couro de boi para o senhor poder se proteger para os lugares onde o senhor vai, não sei o que o senhor vai fazer da vida. E o velho está indo embora. Quando o velho está indo embora, o neto corre atrás e diz assim, vovô, me dá um pedaço desse couro. E aí o avô, sem graça, diz para ele, tudo bem, e dá um pedaço do couro. E quando esse menino volta para casa com um pedaço do couro, o pai fala, o que você está fazendo? Para que você foi pegar esse pedaço de couro aí do seu avô? Ele falou, sabe o que é, papai? É que eu um dia vou ficar mais velho, vou me casar, o senhor vai ficar velho, e pode ser que quando eu me casar o senhor venha morar comigo, e a minha esposa não goste do senhor, e aí eu já tenho o couro que eu vou dar para o senhor ir embora. Às vezes costuma-se dizer, né, que mundo nós vamos deixar para as nossas crianças? A gente tem que perguntar que crianças nós vamos deixar para o mundo também, né? É uma questão para a gente entender, para a gente refletir. E aí tem toda a música aí que você depois vai poder ler, né, na hora que você tiver o material na mão. Além dessas sugestões, você tem também as anotações que você pode utilizar. Eu peguei um pedaço de sermão para me utilizar aqui para ajudar vocês. Você está pregando? Imagine você ficar pregando e lendo assim. Não há quem aguenta. Mas você pode dizer, meus irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. É impossível passar nessa vida sem enfrentar adversidades, tribulações, tragédias, crises. Todos nós passamos por esses momentos difíceis. O próprio Senhor Jesus disse, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E o texto bíblico diz que a chuva cai sobre justos e injustos. E aí vamos olhar para o próprio Cristo. Há uma música que pode nos ajudar dizendo, há momentos na vida que pensamos em olhar para trás, é necessário pedir ajuda para poder continuar, clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Quer dizer, o próprio Cristo passou por tribulação e pode nos ajudar a passar pelas tribulações. Olha para a história de Cristo. Você consegue imaginar o lugar que ele nasceu? Nasceu lá, naquele lugar simples, numa estrebaria, num momento difícil, mas antes mesmo de nascer, imagine, ele foi saculejado na barriga da mãe, andando em cima de um animal, indo para a cidade onde ele viria a nascer. Quando ele era menino, ele também teve que fugir, porque o rei disse
queria matar todas as crianças, e ele fugiu, os seus pais fugiram, e ele não tinha nem 2 anos, para o Egito. E aí esse menino tem todas as dificuldades que um menino tem, aprender a orar, aprender a Torá, aprender a profissão do pai. Ele passou pelos momentos difíceis, e quando foi começar seu ministério, ele começou seu ministério indo para o deserto, e lá no deserto não foi fácil. Lá no deserto ele teve que enfrentar as tentações, os momentos difíceis, e no decorrer do seu ministério foi um homem que venceu tudo isso. O Filho de Deus nos dando lições, e nos seus últimos dias, antes de assumir a cruz, ele está sentindo sua dificuldade, e ele então vai para o Getsêmani, e lá ele ora: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, no entanto seja feita a tua vontade. Deu para entender a ligação entre a minha fala, entre o que eu projetava aqui, a aceleração da minha voz, a minha gesticulação? É isso que nós estamos falando. Agora, isso tem que vir com treino, combinado? Não é uma inspiração que vem do céu, não é falar assim: ele tem o dom. Não. Nós aperfeiçoamos o dom que temos, né? Nós treinamos bastante. Você pode utilizar o fantoche. Já utilizou fantoche? É muito legal. Você pode utilizar fantoche num determinado momento no púlpito, se você tiver a habilidade, treinar direitinho. Eu fazia um personagem antigamente chamado Joca. Joca era um moleque mal educado, mas que se convertia. E a história do Joca era muito bonita, porque ele mudou de atitude. E eu utilizava para contar historinha para crianças, e as crianças amavam o Joca. Então eu dei uma personalidade para um bonequinho que eu tinha, né, chamado Joca. Você pode usar os artifícios dos óculos. Hoje vocês vão ver eu utilizando esse exemplo dos óculos. Você pode utilizar óculos, gestos, roupas. Por exemplo, ali eu uso óculos masculino e feminino. Eu uso ali máscaras. Quantas vezes você pode utilizar a máscara para ajudar as pessoas a entenderem? Lembram lá da velhinha da praça lá? Ó querida, ó querida, ó querida Clemente. Quer dizer, você pode utilizar disso. N possibilidades para comunicar o Evangelho. Isso daí são canecas. Canecas com dizeres diferentes, que eu usei numa palestra que eu dei. Em cada momento nós estamos num personagem. E quando eu trocava de caneca, eu assumia um outro personagem. Quer dizer, quantas formas nós temos. Eu, através do chapéu, posso mostrar para as pessoas o que é que eu estou vivendo naquele momento. São recursos dos mais diversos possíveis que você pode utilizar. Pastor, mas onde eu descubro? Algumas coisas você cria, mas outras coisas você tem que ir atrás. É aquela dica que eu falei para vocês de leitura. Dica de leitura. Quem não gosta de ler, existe exercício para aprender a gostar de ler. Você pega, abre um livro, senta na cadeira e lê.com.br. Nem tudo que você tem que ler é gostoso de ler. Tem coisas que a gente tem que ler que não é agradável ler. Seria mais gostoso assistir um filme, ou ouvir uma música, ou passear. Mas essa leitura, ela é importante. Vocês terão uma bibliografia vasta. Vou tentar alimentar lá os materiais que vocês vão utilizar na plataforma, com muito mais materiais do que eu já dei aqui. Aproveitem, façam download. Eu vou deixar o endereço do meu blog. Vocês vão poder entrar no blog. No meu blog tem um link para o meu canal, tanto no YouTube como no SlideShare. No SlideShare você encontra muitos sermões meus. Você encontra muito material meu, que eu não escrevi quando era professor de homilética, que eu escrevi como pastor de igreja, para poder abençoar as pessoas, porque eu creio piamente
que nós necessitamos de pastores, pregadores, pregadoras radicais. E radical significa ir à raiz, ir na profundidade da coisa. Você quer ser um proclamador do Evangelho de Cristo, mas faz com vontade. Mas faz com vontade, com força. Sabe o que diz lá Eclesiastes 9:10? Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Gente, não fala que é para você ir além das tuas forças, mas pelo amor de Deus, não fica aquém das suas forças. Não é para ir além, mas não é para ficar aquém. Então faz com vontade, vai à raiz. Tem gente que na realidade é extremista, aí é outra coisa. Não é para ser extremista, não é para ir para os extremos, não é para ir para as bordas, é para ir à raiz. Você como pregador e como pregadora. E aí então, já se aproximando aí do final, os últimos slides, quero apresentar aqui essa ideia para vocês que nos ajuda a entender a parte da comunicação. Nós aprendemos as coisas 1% através do gosto, 1,5% através do tato, 3,5% olfato, 11% audição e 83% visão. Como é importante as pessoas visualizarem.